E aí galera, beleza? Voltando aqui ao nosso ritmo de gravações no podcast da Virada, o meu, o seu e o nosso podcast Serviço Social. Bem, vínhamos nos últimos episódios tratando das principais teses no âmbito do serviço social brasileiro, e aí a gente já trouxe alguns vídeos sobre vídeos e áudios, né, também para o canal do podcast e lá para os canais de áudio. Alguns aspectos sobre a tese da identidade alienada da professora Maria Lúcia Martinelli, bem como da correlação de forças do professor Vicente de Paula Faleiros. E já tem também um episódio aqui antigo, foi logo no começo do serviço do podcast da Virada, falando sobre a ideia do sincretismo, a tese do sincretismo no serviço social. Então já temos esses 3 episódios falando sobre as principais teses do serviço social e traremos alguns outros episódios também falando sobre isso. Mas nesse episódio de hoje, eu queria fazer uma nota sobre uma tentativa de interlocução com o marxismo no serviço social dos Estados Unidos. E aí, por que eu achei interessante trazer esse tema? Veja, a gente tem no Brasil, né, hoje, hegemonicamente a tradição marxista como perspectiva hegemônica dentro da produção e da perspectiva teórico-metodológica. Né? Nosso serviço social, após o movimento de reconstituição, inclusive já tem episódios aqui no podcast falando sobre esse assunto, a gente tem o marxismo como um horizonte teórico-metodológico hegemônico dentro da profissão. Mas isso é um posicionamento que é excepcional dentro do serviço social mundial, né? Tanto é que nós somos destaques, né, dentre os outros países, nas convenções internacionais de serviço social. O serviço social brasileiro se destaca pelo seu posicionamento e seu posicionamento no seu projeto ético-político. Mas isso há uma exceção dentro do movimento internacional. Claro que a gente pode encontrar, né, tradições em outros países daquilo que a gente pode chamar de serviço social crítico, mas que eles não vão ser hegemônicos como é aqui no Brasil. Então a gente pode encontrar, por exemplo, serviço social português, serviço social na Angola, serviço social, inclusive aqui, né, na América Latina, na América do Sul, na Argentina, no Chile, é, na Colômbia, mas eles não são hegemônicos como é a nossa tradição aqui no serviço social brasileiro. E aí, esse tema dessa tentativa de interlocução do marxismo nos Estados Unidos me veio um dia desse na cabeça porque eu lembrei de um texto que eu li há um tempo atrás, antes de me formar, né, em 2021. Eu fui monitor na cadeira de Serviço Social 4, que é uma cadeira aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que trata de um período entre finais dos anos 60 até mais ou menos o início dos anos 80 e trata dessa conjuntura da intenção de ruptura, da formação do nosso projeto ético-político e de como o serviço social vai aproximar-se da tradição marxista, tanto ali no método de BH, quanto depois, posteriormente, da intenção de ruptura, o livro da professora Yamamoto, que inclusive é o nosso próximo episódio. A gente vai tentar tratar um pouquinho sobre essa interlocução com o marxismo no serviço social brasileiro e a tese da professora Mario de Yamamoto, que está presente no seu livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, mas isso fica para o nosso próximo episódio. E aí eu lembro de um texto que eu li do professor José Paulo Neto, que é intitulado O Serviço Social e a Tradição Marxista, né, no qual o professor vai tentar trazer alguns elementos de aspectos dessa vinculação, tanto do serviço social com a tradição marxista. E aí, nesse texto, ele vai elencar as problemáticas dessa vinculação, né, aquilo que ele vai chamar de um enviesamento, né, desse marxismo que vai chegar nesse primeiro momento no serviço social, bem como das possibilidades dessa interação e de como essa interação dá um salto qualitativo na profissão de serviço social, tanto na sua prática profissional, mas também na sua produção na sua produção crítica, na sua produção teórica no âmbito da pós-graduação e por aí vai. É um texto muito interessante, está disponível na internet, vocês procurem, que é um texto muito importante para a gente ler e se apropriar. Então, mas num dado momento do texto, logo nas primeiras páginas do texto, Zé Paulo ele vai ressaltar numa nota de rodapé aquilo que vai ser o tema do nosso vídeo de hoje.
Ele vai falar da experiência de Bertha Reynolds nos Estados Unidos. E aí eu resolvi trazer um pouquinho dessa experiência que a gente acaba não conhecendo muito. Eu nunca tinha ouvido falar, até vi essa nota de rodapé no texto de Zé Paulo. E é uma história até interessante, porque a gente pode tentar também trazer um pouco dessas outras experiências que acontecem nos outros países, da tentativa de aproximação com o marxismo. E vejam, os Estados Unidos a gente ouve muito, né, nas cadeiras iniciais de serviço social e ao longo da nossa graduação, muito da experiência de Mary Richmond, né, que é uma das pioneiras ali nesse trato teórico mais rigoroso do serviço social, né? Ela que vai ser, entre aspas, a mãe do serviço social de caso, vai trazer, né, livros importantes para aquele momento histórico de serviço social e inclusive vai ser uma referência de serviço social aqui no Brasil nesse momento inicial de serviço social, ali do que algum a maioria de Yamamoto vai chamar de protoforma de serviço social e no processo de institucionalização do serviço social, né? As matrizes franco-belga e a estadunidense com Mary Richmond vão ser essenciais nesse momento inicial do serviço social no Brasil, mas a gente acaba nunca tendo ouvido da experiência de Bertha Reynolds, que vai tentar fazer um movimento de aproximação ao marxismo e de uma, entre aspas, intenção de ruptura norte-americana. Claro que, né, ela não é exatamente esse termo, eu estou fazendo entre aspas aqui só para a gente fazer uma similaridade. Mas enfim, fala um pouquinho dessa personagem que é Bertha Reynolds. Ela vai se destacar, né, na contribuição da América do Norte, serviço social, para a história do serviço social, ao lado de outros nomes, né, como Jane Addams e Mary Richmond e Jane Jacobs. Eu posso inclusive depois fazer um episódio sobre essas três personagens também, para a gente tentar trazer aqui um pouquinho da importância delas no serviço social dos Estados Unidos, até porque esse serviço social vai influenciar um pouquinho na dinâmica do serviço social brasileiro, principalmente nos seus momentos iniciais. Mas enfim, Bertha Reynolds ela nasceu em 1885, então veja, ela nasceu no século XIX ainda, e ela vai morrer em 1978, com quase 100 anos. Ela vai fazer a universidade e vai se formar em 1908, mas ela vai se formar inicialmente em psicoterapia. E dentro desse universo da psicoterapia que ela vai fazer esse curso, ela vai fazer um treinamento em serviço social, o que vai fazer com que ela se interesse pela área inicialmente e que anos depois ela volte para a mesma universidade que ela fez, a Smith College, e faça e se forme como assistente social psiquiátrica. Então tem essa formação específica da assistente social psiquiátrica. Então a gente vê que esse processo da formação dela já está muito embebido dessa vinculação, isso que é a tradição do serviço social norte-americano, e aí a gente pode lembrar dos filmes que a gente assiste, né, dos seriados que a gente assiste, quando a gente vê a figura da assistente social muito voltada a essa ideia psicologizante e voltada também para a psiquiatria, enfim, todo um arcabouço teórico-metodológico do serviço social que a gente não utiliza aqui no Brasil atualmente, né, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, e que se distancia bastante do nosso projeto ético-político. Mas aí a Berta vai se formar como assistente social psiquiátrica e, embora ela fique bem atraída assim pelo pensamento de Freud e tal, ela não tem uma atração por esse desenvolvimento do serviço social norte-americano, que via todos os problemas sociais como um processo patológico individual. Então, ela vê nessa questão uma problemática porque ela não consegue enxergar a dimensão pessoal do problema como uma resposta universal para aqueles problemas sociais que são enfrentados pelo serviço social dos Estados Unidos. E aí lembrando que quando ela se forma, né, aquilo que está balizado no serviço social estadunidense, norte-americano, é muito balizado pelo trabalho de Mary Richmond, que vai ter o seu principal livro, o Social Diagnosis, que é de 1917, mas que também a essa altura já vem trabalhando o debate nos Estados Unidos desde 1907 com o seu primeiro livro. Então, vai ter muita influência ali do papel do serviço social de caso e dessa individualização dos problemas sociais, da questão do enquadramento, a questão ali toda voltada para aquele
aquele conflito da Primeira Guerra Mundial e, enfim, todo esse social funcionalismo que vai ser impregnado nesse momento do trato individual de serviço social. Então, a Berta Reynolds, ela vai procurar fugir um pouquinho dessa tratativa do cuidado individual e do ajustamento puro e simples desse sujeito a essa estrutura social e vai procurar benefícios nas abordagens estruturais e institucionais. E nisso ela passa a ser vista como uma das precursoras do que mais tarde ficou conhecido como o serviço social radical, né, lá nos Estados Unidos. Ela vai fazer os seus primeiros trabalhos por volta de 1918, 1920, mas vai ter seus primeiros trabalhos reconhecidos apenas em 1925, quando ela vai se tornar diretora associada da Smith College, da Escola de Serviço Social. E aí, nesse período que ela se torna diretora associada, ela vai se interessar também pelos debates daquilo que está ali no bojo da luta do socialismo, vai se aproximar dos debates sobre marxismo e começa a intermediar nessa universidade para o papel da sindicalização dos assistentes sociais. E aí ela vai começar a ser bem mal vista, né, e tal, mas ela vai ser um ramo diferente do serviço social que culpabilizava o indivíduo, que via os problemas como vinculantes única e exclusivamente ou à família ou aos indivíduos, né, estrito senso, e vai começar a pensar um pouquinho mais nesse trabalho, e aí também ali no bojo da teoria do desenvolvimento de comunidade, ainda que meio incipiente, mas ela vai começar a pensar sobre isso. E em 1934 é publicado um livro, né, que é conhecido que ficou mais conhecido dela, que é Entre o Cliente e a Comunidade, e também o outro livro que se chama Aprendizagem e Ensino na Prática do Serviço Social, que é um livro que ela vai colocar como objetivo discutir a prática e o ensino de serviço social para uma visão mais abrangente do que a visão da Mary Richman, por exemplo, de patologização das individualidades. Ela vai tentar pensar um pouquinho as estruturas, né, sociais e de como essas estruturas podem ser benéficas para o trabalho do assistente social e para uma resposta mais abrangente. O livro está em inglês, então eu vou deixar o link também aqui na descrição para quem quiser ter acesso, quem, enfim, conseguir ler em inglês, ou quem não, também tem o Google Tradutor aí, né, para isso. E o livro vai ficar disponível aqui na descrição, que é esse aprendizagem e ensino na prática do serviço social. Mas aí, quando ela vai lançar esse segundo livro, né, Aprendizagem e Ensino, que é de 1942, poucos anos depois, a partir de 1950, ela vai começar a ser perseguida. E não apenas aberta, mas todas aquelas pessoas, militantes e pessoas próximas de qualquer debate que fosse vinculado a ideias socialistas, comunistas e ao próprio marxismo, que é um período que vai ficar conhecido como marcatismo. E o macartismo ele se dá em torno das ideias de um senador republicano dos Estados Unidos, o Joseph McCarthy, que vai organizar uma verdadeira caça às bruxas, né, como ele vai chamar, contra qualquer pessoa que pudesse ser acusada de simpatizar com o comunismo, com o marxismo, com qualquer ideia um pouquinho mais radical. E a partir desse período, várias pessoas vão ser presas, vão ser assassinadas, vão ser perseguidas e ter seus trabalhos perseguidos. E a Berta Reynolds é uma dessas vítimas, né, dessas pessoas que se tornou vítimas do marcatismo e também teve seu trabalho minado, né? A comunidade de trabalho foi basicamente extinta e expulsou Berta da universidade. No entanto, ela permaneceu bem ativa, atuante, como assistente social, como treinadora e como autora. Ela fazia alguns trabalhos do que a gente pode chamar hoje de assessoria e de consultoria, por isso ela é chamada de treinadora. Mas para algumas empresas e tal, e inclusive para movimentos sociais também. Anos depois, né, depois que ela faleceu, inclusive, ela vai ser reconhecida ao lado de Mary Richman e Jane Addams
como uma das autoras mais importantes do serviço social estadunidense e como uma das fundadoras daquilo que se chama Strength-Based Social Work, que é, na tradução livre, serviço social de base forte ou serviço social forte, né, que a gente pode também traduzir como serviço social crítico. E aí eu achei muito interessante essa história da Beth Reynolds nos Estados Unidos, porque a gente conhece pouco desse movimento, desse processo, né, de uma tentativa de ruptura com aquilo que tinha de mais avançado no momento, mas que era um avanço reacionário e conservador, né? Mas eu achei interessante trazer um pouquinho desse ponto, né? Trazer essa personagem, né, do serviço social estadunidense para a gente conversar um pouquinho aqui no podcast e voltar a esse processo de gravações. É um videozinho rápido, eu tentei trazer alguns pontos do que eu li em sites de entidades de serviço social nos Estados Unidos e também de alguns dos pontos que ela traz no seu livro, né, que está disponível, que eu vou colocar aqui no link. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse episódio do podcast. É uma forma de tentar voltar a fazer a produção do podcast e deixar aqui, né, ativo a comunidade que gosta e que acompanha o nosso trabalho. Em breve vem um novo episódio, né, que é o episódio sobre relações sociais e serviço social no Brasil, que é sobre o livro da Maria de Yamamoto, tentar trazer um pouco dessa tese que ela traz nesse livro, né, que é um livro que rompe paradigmas, né, trazendo a, a estigma do paradigma do último episódio, mas que vai fazer romper uma barreira ali, sendo esse livro aquilo que se chama de o pontapé inicial da tradição marxista no serviço social brasileiro. Então, tenta trazer um pouquinho das características desse livro, da professora Maria de Yamamoto e da importância desse livro e desse movimento de intenção de ruptura para o serviço social brasileiro. Então, nos vemos no nosso próximo episódio. Por favor, continuem acompanhando, deixe seu like nesse vídeo, se for no YouTube, se for nas plataformas de áudio, nos sigam, compartilha os nossos episódios. Segue a gente no Instagram, né? Deixa lá seu comentário, deixa seu recado na direct, prometo que respondo sempre. E continue acompanhando o nosso trabalho, vocês ajudam muito nesse fortalecimento do nosso trabalho. Espero que gostem, espero que continuem ouvindo e compartilhando o nosso podcast da virada. Nos vemos em breve, um abraço e até a próxima.